Boa noite, galera. Vamos para nossa última live da sequência de 10 lives. Fizemos um monte de lives esses dias, né? Muitas. Foi muito bom, tá, gente? Passaram aí milhares de pessoas por essas lives e eu tenho certeza que algumas pessoas se beneficiaram aí com essa sequência de lives que a gente falou tantos temas, né? Foi intenso. Teve paciente que maratonou, teve seguidora que maratonou, que fez todas as lives. E hoje a gente vai para a última. Eu queria começar essa live falando um pouquinho sobre personalização da alimentação. Boa noite, Ale, tudo bem? Eu queria falar sobre isso, tá, gente? Porque se vocês não entenderem isso, se vocês não entenderem o conceito de individualidade, vocês nunca vão alcançar um real estado de saúde. Bom, algumas sim, né? Mas em geral, as pessoas que têm algum problema de saúde, seja ele dor de cabeça, problema de estômago, intestino, depressão, insônia, qualquer que seja o problema, a alimentação é uma parte fundamental do tratamento. E uma vez que vocês entendem o conceito de individualidade, resolve muita coisa, sabe? Tira muito mistério, traz muita clareza para vocês sobre o que é uma alimentação saudável e sobre o que não é uma alimentação saudável. Então, bota um coraçãozinho aí, manda direct para algumas pessoas, fala alimentação saudável. A gente vai falar sobre individualidade, alimentação saudável. Manda aí para umas 5 pessoas no direct. Clica lá no aviãozinho, manda para umas 5 pessoas, assim a gente aumenta um pouquinho o número de pessoas. E a gente já começa. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos começar. Se vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, vamos começar a live falando sobre alimentação, mas eu não vou deixar um tema tão definido assim não, tá? Pode ser meio aleatório. Então, se vocês tiverem dúvida aqui, suplementação, hormônio, jejum, insônia, vão perguntando suplementos, a gente vai conversando. Mas eu queria começar a live falando sobre alimentação. Você precisa entender o conceito de individualidade, de personalização. Hoje em dia tem uma confusão nessa questão de alimento. Que alimento que é saudável? É dieta low carb? É cetogênica? Não, é dieta high carb? É uma confusão. É dieta da sopa? É dieta do ovo? Faz jejum? Não faz jejum? Toma café? Não toma café? Toma leite? Não toma leite? Então, assim, é uma confusão muito grande em relação ao que é o alimento, quais são os alimentos saudáveis? Qual a melhor dieta para mim? Vocês concordam comigo? Vocês acham que tem muita confusão nisso? Gera muita dúvida em vocês? Que alimento que realmente é saudável? Qual o melhor tipo de dieta? Gera dúvida ou não? Levanta a mãozinha aqui se alguém tem dúvida em relação a o que é um alimento saudável, fazer as escolhas alimentares, escolher a melhor dieta. Bom, gente, sim, né, Ali? É confuso, né? Porque cada pessoa fala uma coisa. Tem a galera do carnívoro, aí tem a galera do vegano, aí tem a galera do vegetariano, aí tem a galera do low carb, do cetogênica. E tem profissionais em cada uma delas com evidência científica, com estudo. Então, cada um parece que está defendendo o seu peixe, brigando. Parece política, né? Parece política. Você coloca acho que se colocar um vegano e um carnívoro ali, eu acho que dá briga, né? Porque entrou num conflito, até parece algo ideológico, sabe? Oi, Rosana, vamos conversar sobre alimentos inflamatórios. Então, assim, Mediterrânea, outra, né? São tantos, né? A gente fica escutando. Exatamente, igual a barata tonta. E não é só vocês não, tá, Cris? Às vezes confunde até os profissionais, até os nutricionistas, até os médicos, outros profissionais de saúde. Boa noite, doutor. Estou com a Nutri, mas não consigo comer nada de manhã. Zero problema, só mate, tá tudo certo. Só comer saudável no restante do dia. Confuso, né, gente? Acho que todo mundo concordou aqui comigo que é muito confuso. Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam entender é essa questão da individualidade. Doutor André, o que você quer dizer com individualidade? Que o mesmo alimento que é benéfico para mim pode ser prejudicial para você. Essa aqui é o princípio básico, gente. A partir deste princípio, a gente começa a tomar algumas outras decisões, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou dar alguns exemplos mais simples que vocês vão entender. Tem algumas pessoas que toleram muito bem o glúten.
comem glúten, não é um alimento saudável, tá, gente? Eu considero glúten, leite derivados, açúcar, alimentos inflamatórios que prejudicam a sua saúde. Mas tem pessoas que não se afetam tanto. A pessoa tolera muito bem o glúten. E tem pessoas que o glúten faz um estrago, destrói a saúde da pessoa. Muitas pessoas. Então vocês me entendem que aqui a gente já parte da individualidade? Se uma pessoa ela não é tão prejudicada com o glúten, a princípio não seria um grande problema essa pessoa ingerir glúten. Não acho benéfico, mas não é um grande problema. Ela pode fazer uma dieta com glúten. Vocês estão me entendendo? Agora tem pessoas que não podem. Muitas vezes é preciso fazer um teste terapêutico para entender o seu corpo. Tira um mês e vê o que acontece. Aí a gente vai para outro alimento, café. O café tá uma confusão, o pessoal tá fazendo estudo que é bom pro fígado, estudo que o café é bom para isso, é bom pra cabeça, é bom pro cérebro, é bom pra depressão, não, é ruim porque prejudica isso, inibe a absorção de nutrientes. É uma confusão. Por que a gente não usa coerência? O senso comum, alimentos que tem muita polêmica, entenda o que acontece com o seu corpo. Você toma café, você se sente mal, te dá azia, te dá queimação, você fica mais ansiosa, tem taquicardia, prejudica o seu sono? Se sim, pronto, o café não é bom para você, ponto final, tá resolvido. Tá? Aí se você toma café e fala assim, doutor, eu tomo café e tá tudo bem, eu não me sinto mal, tá tudo certo. Toma café com coerência, ponto final. Não fica buscando, respeita a individualidade. As pessoas metabolizam os alimentos de maneira diferente. E segundo essa metabolização, segundo essa genética, segundo o sistema imune de cada pessoa, dependendo das bactérias que tem, a microbiota que tem no intestino, a pessoa vai ter uma resposta diferente aos diferentes alimentos. Então segue o princípio da individualidade. Se o alimento te faz mal, tira. Quantas e quantas pessoas vêm e falam, ó a loucura que as pessoas me falam. Doutor André, eu fiz o teste de lactose e deu negativo. Eu falei, tá, legal, ok. E você toma leite, você come queijo, iogurte, você se sente mal? Doutor, me dá azia, e às vezes eu fico com a barriga inchada, me dá diarreia ou me dá constipação. Você acha que realmente esse alimento te faz bem? Porque essa dificuldade em aceitar que esse alimento pode estar te prejudicando. Seu corpo está te falando, está te mostrando. Vale mais do que qualquer exame. Então, respeita a individualidade. Tem um grupo de alimentos que eu considero que são prejudiciais para todas as pessoas. Mesmo assim, considero que para alguns são muito piores e para outros aceitáveis, tolerável. Tá? Então, alimentos em geral que eu considero ruins, os alimentos ultraprocessados, glúten, leite e derivados, açúcar e por aí vai. Tá? E por aí vai. Beleza. Depois a gente vai para a questão da individualidade. Por exemplo, tem gente que não pode comer ovo. Mas doutor André, doutor Larry Ribeiro e tantos outros médicos falam que o ovo é nutritivo, que o ovo é saudável, que o ovo é isso. E eu concordo. O ovo é um alimento extremo. Parem para pensar, gente. Você imagina que de um ovo, ali tem nutrientes suficientes para formar um pintinho. Toda a estrutura de um pintinho, gente. Tudo do pintinho. A pata, a cabeça, o bico, o cérebro, o corpo todo. Vocês conseguem entender a quantidade de nutrientes que tem que ter num ovo para ele conseguir formar um serzinho ali a partir só daqueles nutrientes? Não é igual o bebê que está conectado com a mãe e está recebendo nutrição constantemente. O pintinho sai só daqueles nutrientes que estão no ovo. Então, assim, é muito nutritivo. Mas tem muitas pessoas hoje que têm hipersensibilidade ao ovo, que não pode comer ovo. Entre essas pessoas está minha irmã, está minha mãe, está minha sogra. Todas fizeram um teste e a diferença não é só no teste. Clinicamente se observou. Chegou os benefícios. Então, assim, vocês entendem o princípio da individualidade? Para minha irmã, ovo não é o melhor alimento. Para minha esposa, Clara, né, tá, gente? Vou só especificar aqui porque não é a gema, é Clara. A clara do ovo não é o melhor alimento para minha esposa, não é o melhor alimento para minha irmã. A princípio, para mim é um bom alimento. Para você pode ser um bom alimento ou não. Para minha mãe é um bom alimento. Então, vocês estão entendendo que a questão aqui não é olhar para o alimento, é olhar para o indivíduo. Olha para a pessoa, olha para você mesmo. Boa noite, Eliane. Maratonista, 10-0, hein? Não falhou em uma. Então, assim, para pensar em alimentação, primeiro olha para você e escuta o seu corpo. Seu corpo às vezes te diz, ele fala, isso aqui não tá legal. Aí para que ficar insistindo em um alimento que te faz mal? Bebida alcoólica é a mesma coisa, algumas pessoas toleram, outras não. Se a pessoa tolera bem o álcool, e ela gosta de se reunir com o marido, com a mulher, final de semana com os amigos, você vai tirar o álcool dessa pessoa? Agora a pessoa me vem com uma esteatose hepática, pesada, com metabolismo um desastre, um monte de deficiência nutricional, ácido úrico lá em cima, tudo errado.
É dever do médico orientar a pessoa a não tomar álcool o mínimo possível. Então não é questão de ser radical, é a questão de ser coerente e o paciente entender o que ele precisa. Talvez para ele precise de uma dieta mais restritiva, ponto final. Minha irmã é celíaca, ela pode comer glúten? Não pode. Ah, mas eu quero, mas eu... Não tem como. A saúde dela foi destruída, porque o diagnóstico dela só foi com 22 anos. E a saúde dela foi destruída por causa de 22 anos comendo glúten sem poder. Hoje em dia ela não pode chegar nem perto. Genial. Não é radicalismo. A paciente eu atendi essa semana. Semana passada eu atendi a paciente e essa semana eu atendi ela e a mãe. Aí as duas... Não, ela semana passada eu atendi sozinha e essa semana eu atendi a mãe e a mãe quis que ela acompanhasse ela. Aí estavam as duas ali. Na semana passada, essa paciente me falou que ela tinha uma dor de cabeça terrível, foi nos melhores neurologistas, gastou um monte de dinheiro, fez um monte de exame, ela não tinha plano de saúde, fez um senhor investimento. E sabe o que descobriram? Nada. O neurologista deu antidepressivo para ela, não melhorou a dor de cabeça, ela gastou um monte de dinheiro e não resolveu o problema dela. Essa mesma paciente que fazia crossfit, né, hoje em dia acho que ela não tá fazendo. Ela fazia crossfit, no crossfit tinha um desafio. E no desafio tirava glúten, farinha de trigo. E essa paciente com o teste terapêutico, o desafio na verdade acabou sendo um teste terapêutico. E essa paciente conseguiu entender e observar no corpo dela que o que dá dor de cabeça para ela é o glúten. Glúten, dor de cabeça. Sim, gente, o glúten é uma substância pró-inflamatória. E se o seu intestino está permeável, tem uma grande chance da sua barreira hematoencefálica estar permeável também. E ele produz uma neuroinflamação que dá vasodilatação, que dá dor. Então, assim, vocês entendem que essa paciente ela não é celíaca, mas ela não pode comer glúten. Ela já entendeu isso porque ela fez um desafio no CrossFit. E aí o que é mais bizarro e o que é mais louco é que ela estava lá, a mãe constando, a gente conversando, e aí a mãe dela falou assim, você vê, doutor, a minha filha é doida. Ela acha que ficar sem comer farinha de trigo tem alguma coisa a ver com a dor de cabeça. Ah, coisa da cabeça dela, colocou isso na cabeça. Gente, conhecimento é libertador. Não fiquem na ignorância. Eu sei que tem uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia aí por trás, fazendo estragos. Mas, gente, vamos ser coerentes. Sua filha tá te falando, ó, eu tinha uma dor de cabeça terrível, eu tirei o glúten, não tenho mais dor de cabeça. Ponto. Qual que é a dificuldade de entender isso? Aí se vier um estudo científico aqui e falar para ela assim, ó, glúten não tem nada a ver com dor de cabeça. Vocês acham que essa paciente deve voltar a comer glúten? E quando ela come glúten, ela tem dor de cabeça? O que? Ela volta a comer glúten todo dia, toma um antidepressivo do neurologista e segue com dor de cabeça? É isso que é a lógica? Ou eu que tô doido? Eu não sei. Qual que é a dificuldade de vocês entenderem isso? Olha para o seu corpo, entenda que a sua alimentação tem que ser individualizada. E alguns alimentos têm que ser restritos, alimentos que muitas vezes são considerados saudáveis, como a clara do ovo, como o milho, como o feijão. Ariane, ó, segura aí, tá, Ariane, que essa pergunta foi ótima, tá? Deixa eu responder as perguntas anteriores aqui e eu vou na sua só para não pular da galera aqui. Mas essa pergunta sua foi ótima. E aí você vai entender por que eu estou explicando um princípio aqui para vocês, que vocês coloquem na cabeça esse princípio aqui, gente. Isso aqui vale ouro, isso aqui. Vale ouro. Individualidade, entenda o seu corpo. Não tem alimento bom e ruim 100%. Não tem uma regra geral, tá? Com a pergunta da Ariane, vocês vão entender isso. Melhor ainda. Vamos ver se tem perguntas aqui. Gente, vai dando coraçãozinho aí. E se vocês estão gostando, fiquem na live, eu vou responder umas perguntinhas que tem aqui e eu vou chegar na pergunta da Ariane, que é muito boa. Tirar os alimentos inflamatórios, com certeza, leite derivados, glúten, mediterrânea, sim, muita gente. Boa noite, doutor. Não tem problema não comer de manhã, zero problema. Muito confuso, show, ok. Tinha uma pergunta aqui. Olá, doutor, você poderia me ajudar com suplementos para fibromialgia? Samara, fibromialgia não é uma doença que tem fórmula mágica não, tá? Mas tem algumas mudanças que vão mudar muito. A primeira coisa que você tem que fazer, ó, e por que você não faz isso, gente? Por que as pessoas não fazem? É gratuito, você não vai gastar nada. A primeira coisa, faz um teste terapêutico tirando glúten, leite e derivados, porque fibromialgia é uma doença que também tem um componente inflamatório. Muitas vezes pode ser o gatilho esses alimentos. Tira leite, derivados e glúten por um mês, tá? E vê a resposta. Não teve resposta? Ok, volta a consumir, não tem problema. Mas faz o teste terapêutico.
Em relação aos suplementos, presta com bastante atenção, tá, Samara? Coenzima Q10, curcumina, tá? Com piperina. Então, coenzima Q10, curcumina com piperina, ácido alfa-lipoico, tá? NADH, são suplementos que vão te ajudar bastante. E, por favor, vitamina D sempre lá no céu, tá? 60, 70, 80, 100, tá? Deixa sempre alta a vitamina D. Então, vamos lá, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, NADH, L-carnitina, e teve mais algum que a gente falou aqui. Vitamina D, pegou alguns suplementos. Começa para te facilitar a vitamina D e coenzima Q10. Começa com esses dois, tá? E faz o teste terapêutico sem glúten e leite derivados por um mês. Pode ser que não altere nada, pode ser que sim. O glúten acaba com o meu intestino. Gente, tem muitas pessoas com hipersensibilidade a esses alimentos, muitas. Quanto alumínio no corpo não causa mal, doutor Michele? Para ser sincero, quanto menos melhor, tá? Você pode seguir a referência do laboratório que você fez o exame e tem que estar, se você dividir o exame, ó, vamos supor que lá no seu laboratório de alumínio dá que o normal é entre 2 e 10. Você tem que estar o mais próximo do 2. Quanto mais próximo do 2, melhor. Ou seja, quanto menos alumínio no seu sangue, melhor. Só que alumínio no sangue não serve. Doutor André, por que alumínio no sangue não serve? Não adianta pedir esse exame, tá, gente? Porque alumínio no sangue, você vai ver uma intoxicação aguda. Se você estiver sofrendo uma intoxicação naquele momento, você vai perceber. Só que as intoxicações crônicas com metais pesados, que é extremamente comum, gente, um grande problema de saúde, ela se deposita nos órgãos, no tecido, ela não fica no sangue. Então a intoxicação crônica, você precisa ver o alumínio no tecido. Tá? No tecido, não é no sangue. Sangue é se você teve um acidente, sei lá, você trabalha com um alumínio. Você teve um acidente e você está suspeitando de uma intoxicação aguda por alumínio, aí você tira no sangue, aí sim, tá? Mas sempre quanto menos no sangue, melhor. Nós fizemos no automático e não paramos para perceber o que o corpo está falando, não é mesmo? É isso, Cris. Se as pessoas escutassem o que o corpo fala e dessem a oportunidade para escutar o corpo. Às vezes você tem que tirar alguns alimentos, fazer um teste, observar, às vezes colocar alguns suplementos. Observa, conhece um pouquinho seu corpo. Só não fica na mesmice, gente, de piloto automático, comendo porcaria, não se alimentando, estressado o dia inteiro. Não vai resolver, não tem outro caminho. Ariane, acho que chegamos na sua pergunta. Eu tô doido para responder a sua pergunta porque ela foi excelente, ó. Ah, tem uma antes aqui. Doutor, qual exame é feito para verificar se tem esteatose hepática? Ultrassonografia de abdômen, tá? Total. Ultrassom mesmo, ultrassom de abdômen total. Doutor, em relação à inflamação, qual é pior, glúten ou leite derivados? Justamente o que a gente está conversando aqui, Ariane. Para você entender isso, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que é individualidade. Vou pegar o exemplo da minha irmã, que é um pouco mais radical. Para minha irmã, o que é... Ela, na verdade, não pode nenhum dos dois, né? Mas o que é pior para minha irmã? Glúten ou leite derivados? Glúten, ela é celíaca. Para uma paciente que eu atendi essa semana, ela tem hipersensibilidade com leite, um monte de sintoma, um monte de problema. O que é pior para ela? Leite derivados ou glúten? Leite derivados. Parta do princípio da individualidade, gente. Não tem uma regra geral. Ninguém está certo aqui. Por isso que nunca vai chegar no consenso. Só que tem algumas pessoas que parece fanatismo político, né? A pessoa começa a estudar aquilo e ela fica, não, o negócio é ser vegetariano, não, o negócio é comer fígado vivo. Fígado vivo é difícil, né? Comer fígado cru e por aí vai. Não é assim. Não é assim. Tem pessoas que não se adaptam a diferentes dietas, tem pessoas que não metabolizam, não digerem, não absorvem bem nutrientes, tem pessoas que têm respostas imunes desencadeadas por aquele alimento, tem pessoas que têm inflamação com determinados alimentos. Ariane, a coisa é tão individualizada, porque, por exemplo, do meu paciente, meus dois pacientes, vamos pegar aqui um exemplo, meus dois pacientes mais idosos, um tem 93 e outro tem 92, tá? 93 e 92 anos. Aí a minha pergunta é, vamos pegar o segundo, tá? Vamos pegar o segundo mais velho, tem 92, tá? Esse meu querido paciente, um senhor muito querido, ele é síndico do prédio, ele dirige carro, ele tem uma vida assim, ó, ele se cuida sozinho, com 92 anos. Ah, doutor André, mas a vida desse cara, acho que ele cuidou muito, né? Alimentação, exercício, não. Come besteira, come derivados de leite, come glúten, toma a bebidinha dele, a bebida é pouco, tá? Mas é sedentário de uma vida inteira.
E o senhorzinho tá com a cabeça melhor do que a nossa, gente. É impressionante. Você conversa com ele e é um negócio assim absurdo. O glúten e o leite de derivados para ele é bom? Eu acredito que não. Mas prejudicou muito pouco a saúde dele. Tanto que hoje ele tá com 92 anos, não tem queixa, tá tudo bem. A gente faz um trabalho de prevenção para melhorar a qualidade de vida dele e aumentar a longevidade dele. Mas vocês me entendem que para ele o corpo dele tolerou bem? Do mesmo jeito que tem pessoas que toleram melhor o álcool. E aqui essa regra extrapola para alimentos saudáveis. Que foi o caso que eu comentei do ovo. Tem paciente que não pode comer carne vermelha, não consegue fazer digestão, passa mal, não se sente bem. Para que eu vou falar? Não, então come carne vermelha. Carne vermelha é super saudável. Perfeito, é questão de conhecimento. Bom senso, Raquel, sem dúvida. Bom senso aqui, gente, é fundamental. Mas parece que hoje a gente não tem o bom senso. Elisete, é melhor, tá? É melhor. Se a gente for para caseína A2, é bem melhor, tá? É bem melhor porque é menos inflamatório. Não acho que seja o caminho. Não acho iogurte saudável, tá? Mas voltamos para o princípio da individualidade. Vê como que o seu corpo tolera. Você tem problema intestinal? Fuja de leite derivados, glúten. Dá um tempo para o seu corpo. Pão de fermentação natural também é prejudicial? Tem glúten, minha querida. Tem glúten. Mesma coisa. Doutor, e as boas vitaminas que se compram na farmácia... Ó, a questão de comprar vitamina D na farmácia é mais em relação à dose. Em relação à dose, tá? Tem que ter dose adequada. Tem que ser vitamina D3, tá, Andréia? Aqui é muito importante, tá, gente? Não comprem suplementos que não esteja especificado, né? Não pega na farmácia suplementos que digam D2 ou alguma coisa assim. Tem que ser vitamina D3, que é a que tem melhor ação no seu corpo. Ela é mais eficiente, mais efetiva do que a D2. Não pode ser D2. E a dose tem que ser uma dose terapêutica, gente. Uma dose que funciona. Esse negócio de 7 mil unidades por semana, 15 mil por semana, isso não dá resultado nenhum. Essa dose é insuficiente. Insuficiente. Aí o problema não é a vitamina D, o problema aí é a dose da vitamina D. Então aqui você tem que constar, o nutricionista ele tem limite para indicar a vitamina D, tá, gente? Então o nutricionista, quando a deficiência de vitamina D é muito grande, e se o paciente, principalmente é um paciente grande, às vezes obeso ou com sobrepeso, que precisa de uma dose maior de vitamina D, quanto mais pesado você, quanto maior peso corporal, quanto maior gordura, quanto maior peso na balança, mais vitamina D precisa. Aí o nutricionista ele tem limitação, ele só pode, se eu não me engano, dar 4 mil unidades dia. Se tiver algum nutricionista aqui, me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Mas eu acho que só pode dar até 4 mil unidades dia e na farmácia você pode comprar até 2 mil unidades dia sem indicação. Eu, por exemplo, indico entre 5 mil e 20 mil unidades dia. Vocês sabem quantas unidades, sabe quantas unidades é um intramuscular que eu indico normalmente para meus pacientes? 600 mil unidades de vitamina D intramuscular. Essa é a forma que eu acho mais eficiente e segura para fazer reposição de vitamina D. Porque no via oral, tem que ver o que você está absorvendo. A gente vai ter que esperar, às vezes passa 2 meses, o paciente não aumentou a vitamina D. Com intramuscular de 600 mil unidades, a gente dá uma boa resolvida, mas ainda assim tem que fazer reposição via oral. Eu dou a dose de 600 mil unidades intramuscular, junto com as vitaminas A, E e K. Além disso, eu ainda dou via oral, para fazer a complementação e a manutenção do nível de vitamina D. O injetável é só para garantir que a gente vai ter uma boa absorção de uma boa quantidade de vitamina D e que a gente vai subir isso mais rápido, mas tem que ainda assim fazer via oral em muitos pacientes. Alguns não, mas alguns façam ainda via oral. Dúvidas e perguntas, galerinha? Dúvidas e perguntas? O paciente celíaco ele tem muita manifestação gastrointestinal, tá, Priscila? Muita manifestação. Só que tem outros pacientes que não tem tantos sintomas, né? Diarreia, distensão abdominal, dor abdominal. Pode ter sintomas também extraintestinais, né? Com problemas respiratórios, rinite, bronquite, asma, dor de cabeça. Mas o típico mesmo, o típico é aquele paciente que vai ter as velocidades do intestino destruídas, né? Então é uma resposta autoimune, tem que ter predisposição genética para ser celíaco, tá? Sem predisposição pré-genética você não se transforma em celíaco. E aí se você transforma, você destrói as vilosidades do intestino. As vilosidades são umas
umas ondinhas assim, ó, como se fosse, vamos ver, como se fossem os cabelos, acho que não seria a melhor analogia, mas vamos pensar nos cabelos assim, prolongações, tá? Que fazem o quê? A digestão e a absorção dos alimentos. Então o celíaco ele vai apresentar deficiência de ferro, ele vai apresentar deficiência de outras vitaminas e minerais, ele vai ter manifestação também gastrointestinal, diarreia, constipação, tem fator de risco importante para ter hipotireoidismo e outras doenças autoimunes. É totalmente individual. Isso, Raquel, se vocês saírem com esse conceito daqui, ganhamos a live. Doutor, hidratos de carbono à noite engorda? Voltamos, tá, gente? Não tem regra geral. Eu acho que, em geral, não acho uma boa estratégia comer carboidratos à noite. Não vejo como uma boa estratégia. Agora, porque a pessoa come carboidratos à noite que ela não vai emagrecer? Não. Tem pessoas que metabolizam bem carboidrato. Minha esposa, por exemplo, come carboidrato o dia inteiro, qualquer hora, a quantidade que for, e ela não engorda. E a glicemia dela tá ótima, e a insulina dela tá ótima, e tá tudo bem. Se eu comer a mesma quantidade de carboidratos, eu engordo, a minha insulina aumenta, a minha glicemia aumenta. Voltamos para a questão da individualidade. No geral, Eva, né? Isso. No geral, eu não recomendo carboidratos à noite. Eu acho legal uma dietinha com uma proteína de fácil digestão, tá? Um peixezinho, um ovinho, um franguinho, com uma saladinha, uma verdura, um legume, show. Você já vai dormir bem tranquilo, uma dieta, uma alimentação leve. Às vezes é difícil, né? Eu me alimento não da forma que eu gostaria à noite, tá, gente? Cada caso é um caso. Doutor, como baixar a glicose? Já estou 5 meses na dieta e não baixa. Antes comia besteira e era 78. Hoje, na dieta, 98. Tá bem estranho isso aí, né, Michele? Vai saber o que você está fazendo na alimentação. Aí só na consulta mesmo, querida. Ou comigo, ou com uma Nutri, para entender o que você está comendo e por que a sua glicemia está aumentando, tá? Não tem nada, não tem sentido o que você está falando aí, não. A não ser que você esteja comendo muito carboidrato. Porque carboidrato saudável também aumenta a glicemia. Por exemplo, eu estou cansado de atender paciente pré-diabético e diabético que se alimenta muito mal, que come muita fruta, que come tapioca, que come arroz demais, que come pão integral. Pão integral, meu Deus, paciente diabético é terrível. E são carboidratos que as pessoas falam que são saudáveis. Não, gente, paciente que é diabético e pré-diabético, ele não pode comer muito carboidrato, porque ele não metaboliza bem carboidrato. Ô Ju, essa dieta do tipo sanguíneo, eu vou ser bem sincero pra ti, eu não estudei ainda, tá, sobre a dieta do tipo sanguíneo. Pode ser até uma falha minha, mas eu escutei um pouco, tava conversando com alguns colegas a respeito da dieta tipo sanguíneo, parece uma opção interessante, parece que tem sentido, parece que tem coerência, mas eu não tenho conhecimento sobre essa dieta para expressar a minha opinião, tá? Então eu prefiro não comentar. Mas a princípio, pelo que eu conversei com alguns colegas, outros profissionais, pode ser uma opção interessante, tá? E aqui a gente vai seguindo essa mesma lógica da dieta tipo sanguíneo, individualização total, né? Baseado, dependendo do tipo sanguíneo, uma dieta é melhor para você. Então, seguimos sempre essa questão da personalização. Eu não recomendo iogurte, tá, gente? Eu não recomendo alimentos que tem glúten, leite e derivados, eu como, tá, gente? Entendam, eu como. Mas eu não como alimento saudável, eu como exceção. Eu como algo assim para me gerar prazer, para socializar, por uma decisão e uma escolha. Meu corpo tolera super bem. Eu posso comer glúten, leite e derivados, não tem nenhum tipo de manifestação clínica. Mesmo assim, eu não como no meu dia a dia. Esse último mês e meio, eu reconheço que minha dieta está bem a desejar. Tá? Eu gostaria de estar com uma dieta mais certinha. Até o meio do ano, do começo do ano até junho, eu tive uma dieta assim sensacional. Acho que foi os meus melhores 6 meses de treino, de alimentação, de sono. Tava com a rotina excelente. Quando a Thay engravidou e ela teve que fazer cirurgia, um dos bebês estava na trompa, eu tive que fazer cursos e fiquei sem dormir, viajando. Então aquilo ali meio que em agosto a coisa começou a dar uma desandada e eu reconheço que até agora eu estou ainda voltando aos eixos da alimentação. Mas quando que eu como leite, derivados e glúten e açúcar? Quando eu estou ansioso, quando eu quero descansar, quando eu quero relaxar, quando eu vou socializar, não como um alimento saudável. É só isso. Tem pessoas que não podem nem nas exceções. Gente, eu atendo pacientes que têm intestino, têm constipação, que não vai no banheiro há 10, há 20, a vida inteira. Ou pacientes do contrário, que têm diarreia uma vida inteira. Ou pessoas que têm dor de cabeça uma vida inteira. E muitas vezes a culpa é de quem? Leite, derivados e glúten. O açúcar também pró-inflamatório, está fazendo estrago, engordando. Não tem nada pior, não tem nada que engorda mais do que açúcar, né? Açúcar, isso aqui é indiscutível, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas tem que ter coerência, tem pessoas que podem consumir um pouco mais, que dá para colocar na dieta, tem pessoas que estão no processo de emagrecimento que não pode. Aí a pessoa, doutor, mas eu não consigo. Eu atendi, por exemplo, que dia que foi, gente? Foi terça, atendi uma paciente super querida, voltou dos Estados Unidos recentemente, e ela quer entender por que ela não consegue emagrecer. Ela não faz uma dieta muito terrível, só que ela tem dificuldade em cumprir a dieta certinho. É uma paciente que foi obesa a vida inteira, eu já sei que vai ser difícil ela emagrecer. Tem paciente que senta lá na minha cadeira e fala assim, ó, você só tá obesa, só tá acima do peso, só tá com sobrepeso, porque você quer, é uma escolha, e tá tudo bem. Mas é uma escolha. Começa a fazer isso aqui que você vai ver que você vai emagrecer, você vai ganhar massa muscular, vai ficar genial. Show. Agora, tem paciente como essa, que ela, então, doutor, meio de semana eu tô fazendo certinho, tô treinando 5 dias por semana, mas final de semana, ai, dá umas escapadas, que é isso, aquilo. Eu falo assim, ó, o seu caso é um caso delicado. Os avanços, eles são mais lentos e não dá para ficar tendo muita exceção. Tem que individualizar o tratamento. Só que se o paciente não está disposto, uma paciente que foi obesa a vida inteira, tem 30 anos, desde que ela se entende por gente, ou seja, tem microbiota para paciente obeso, tem predisposição genética para obesidade, tem inflamação, tem deficiência nutricional, tem os problemas hormonais, isso aí tudo eu corrijo. Mas só que não é uma paciente que é fácil de emagrecer. Ah, vai pro Ozempic, vai pro Saxenda, vai pro Venvance. Sibutramina ela já tomou, passou super mal, teve altas reações adversas. Aí toma o Ozempic, emagrece, depois sabe o que acontece? Volta a engordar. Então assim, só tem um caminho aqui, gente. É buscar boa alimentação, é dormir, é gerenciar o estresse, é fazer reposição hormonal. Obesidade é uma doença complexa. Complexa. Para alguns pacientes é simples, é só porque está sedentário e se alimentando mal. Fato, tá cheio de gente aí com obesidade sofrendo por má alimentação, por sedentarismo, mas não é todo mundo. Tem muitas pessoas que é por problema na tireoide, tem outras pessoas que é por falta de testosterona, tem outras pessoas que é porque não dorme, outras porque não faz gerenciamento do estresse, estressado, pilhado o dia inteiro, gerando cortisol. Cortisol e insulina são 2 hormônios que engordam. Lead, uma Nutri, queijos amarelos curados é menos inflamatório que queijo tipo fresco. Eu discordo completamente, né? Discordo completamente porque o problema é caseína, não é lactose, gente. É caseína, caseína. O problema é caseína. A fermentação não destrói a caseína. Qual a dose recomendada semanal de vitamina D3? Aí depende, tá, Lê? Depende. Eu prefiro o intramuscular, o injetável. A outra opção é via oral todos os dias e a outra opção é semanal, aceitável também o semanal, tá? Mas tem que ser uma dose legal, uma dose de 50, 70, 100 mil, né? Depende do seu peso, depende de quanto que está a sua vitamina D. Essa questão da vitamina D é meio complicado, porque cada pessoa vai ter um parâmetro, né? A gente tem que fazer uma comparação com o PTH, né? Com o paratormônio, que é outro hormônio. Por exemplo, terça-feira, o último paciente do dia foi um senhorzinho de 65 anos, cheio, tá, gente? Ó que interessante, eu quero fazer um Reels ainda, eu vou fazer um Reels mostrando os exames dele e comentando o caso dele, porque foi muito interessante. O senhor de 65 anos tá saudável, ainda tá trabalhando, tá melhor do que muitos pacientes que eu atendo com 30, 35, só que ele tá cansado, ele falou, tô cansado, meio desanimado, não tô, sabe, eu sinto que não tô sem energia e tal. Aí as pessoas acham que isso é normal, gente. Foi a pior paratormona que eu peguei até hoje. Paratormona é a vitamina que contrarregula a vitamina D. Então a paratormona está muito alta quando a vitamina D está muito baixa. O que a gente quer fazer? Aumentar a vitamina D e baixar a paratormona. A paratormona ela acaba sendo uma referência para determinar os níveis de vitamina D. O ideal da paratormona é entre 10 e 20. Paratormona tem que estar entre 10 e 20 e vitamina D em geral é entre 60 e 100, às vezes mais, mas no geral. A vitamina D estava acho que 19 e a paratormona estava em 138, maior paratormona que eu peguei até hoje. Então o corpo dele está sofrendo com deficiência de vitamina D. Para quê? Com que razão? Ácido fólico, que é a B9, a dele estava em 1,47, baixíssimo. Então D3, 50 mil, 70 mil, 100 mil seria já uma dose mais interessante, tá, Ale? Mas tem que individualizar, no geral eu tô falando. Eu suplemento para cabelo, biotina, zinco, B12, ótimo, bem legal, tá? Bem legal. Margarete, você pode buscar um pantenol também, tá? Acrescenta um pantenol aí que fica legal. Eu achava que o iogurte natural fazia bem pro intestino. Discordo totalmente. Mas tem pessoas que toleram muito bem. Se você é uma das pessoas que tolera, zero problema.
O senhor já ouviu falar do Food Detective para saber sobre os alimentos que a gente pode... Já, Cris, já. Eu prefiro o A200, tá? Eu peço o A200, eu acho mais interessante, mas o Food Detective, ele é justamente para isso, tá? Para buscar alimentos que você tem hipersensibilidade. Gosto muito, tá, desse tipo de exame. Eu não peço o Food Detective, eu peço outro exame, que é o A200 ou o A216. Você faz em laboratórios aí como Sabin, Santa Luzia. É muito bom esse teste, tá, gente? Pacientes que consultam no meu consultório com problema intestinal, ou dor de cabeça, ou algum outro sintoma que não melhora nos primeiros 3 meses, sempre eu solicito esse exame, tá? Muito bom, o A200. Obrigado, doutor. Eu tenho mesmo que fazer uma consulta com você. É que moro na Lagoa da Conceição. Dependendo do meu filho, me leva mais viajar, trabalho, mas um dia vai dar. Tranquilo, André. Quando você puder, vai ser um prazer, minha querida. Fico à disposição. Andréia, ele faz consulta também. Se quiser fazer consulta online, tem alguns pacientes aqui de Floripa que eu faço atendimento online, sim. Pessoal que mora no norte da ilha, né, que não, às vezes fica mais complicado vir. Qual é o melhor magnésio para quem faz treinamento de musculação? Eu acho que assim, o Dimalato, o pessoal fala que tem o melhor desempenho muscular, mas sendo um magnésio quelado, então pode ser o citrato, o Dimalato, o L-treonato, o magnésio glicina. Se for um desses magnésios, tá ótimo, tá? Só não recomendo, o G, o cloreto de magnésio. Esse é a pior absorção que a gente tem, tá? Namorado da minha filha lá no Canadá está com problema sério de insônia. Quais possibilidades do que pode ser? Alimentação também? Tem que descartar outras coisas, tá, Lê? Eu fiz aqui nas lives da semana, tem uma live de insônia. Aqui, sempre quando o paciente tem insônia, primeiro ele tem que fazer a parte dele, né? O que é a parte dele, tá, Lê? A primeira coisa, começa com isso. Se é namorado da sua filha, ele deve ser jovem, né? Então a gente supõe que é um paciente jovem. A primeira coisa que ele tem que fazer é a higiene do sono. Começa fazendo a sua parte. E já dá para começar com a melatonina, tá? Tem paciente que resolve, tem paciente que não. Não é que resolve de todo mundo, tá? Melatonina em doses tranquilas, 3 a 5 miligramas, não precisa usar 10, 20 miligramas, essas doses loucas, não. O que é higiene de sono? Quarto completamente escuro, não deixar nem ponto de luz do ar-condicionado da TV, deitar antes das 11 horas, regularmente, usar melatonina, depois... Usar melatonina está fora da higiene de sono, né? Seria já um hormônio para tentar ajudar ele no sono. Depois, quarto escuro, silencioso, dormir antes das 11 horas, evitar estimulantes, tá? Café ele pode evitar depois do meio-dia, tá? Depois do meio-dia já não toma café, nenhum tipo de estimulante, evitar atividade física à noite, não deixar o celular carregando no quarto, não deixa o celular carregando no quarto, gente. O celular fica carregando na sala. Mas pode, sem dúvida, estar relacionado com alimentação, com alteração hormonal, com nível de estresse, transtorno de ansiedade. Insônia também tem uma porrada de causa. Glúten, leite inflama meu organismo, um veneno para mim. É isso, Cris, é entender isso. É para todo mundo isso? Não, não é regra. Mas muita gente sofrendo, tá, gente? Mas muita gente sofrendo com glúten e leite derivados. Se a humanidade parasse de comer glúten e leite derivados, tantos problemas se resolveriam que vocês não têm nem noção. Ozempic faz mal? Tem a sua indicação, tem os seus efeitos colaterais, mas a questão aqui, né, tem paciente que não tolera, tem paciente que tolera bem. A questão aqui, vai tomar o Ozempic pro resto da vida? Então beleza. Vai no médico com plano de saúde, pede um Ozempic, tem muito paciente que consegue emagrecer com o Ozempic, outros não conseguem. Se você é das pacientes que vão responder bem, que conseguem emagrecer, fica usando o Ozempic, segue fazendo as coisas erradas, usa o Ozempic, só não para, porque se parar, você vai voltar a engordar. Agora, se você utilizar o Ozempic para te incentivar, para te apoiar, para você se alimentar bem, para você fazer atividade física, para você começar a dormir bem, para você fazer reposição nutricional, reposição hormonal, fazer tudo que tem que ser feito, pode ser uma boa estratégia. Eu não indico Ozempic, tá, gente? Eu não indico. Nesse momento, pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, eu mude de ideia, eu mude de opinião, eu sigo estudando constantemente, mas eu sigo uma linha diferente, tá, gente? Emagrecimento é um motivo de consulta, por exemplo, tá, Márcia? Vamos supor que você está na menopausa, aí você está com insônia, irritabilidade, baixo libido e fogacho. Aí você fala assim, doutor, eu preciso da sua ajuda. A maior parte do trabalho é meu. Eu tenho que fazer reposição, seja por implante hormonal, seja por gel transdérmico, eu tenho que acertar na dose, eu tenho que fazer indicação e eu vou melhorar seus sintomas que estão relacionados com a deficiência hormonal. Agora, emagrecimento é o contrário. É o contrário, só que as pessoas querem achar um caminho fácil, e não tem um caminho fácil, tem o caminho certo. No emagrecimento, você faz as mudanças, tem que ser de lá para cá, não daqui para lá. Na menopausa, você só faz assim, consulta,
Eu faço a avaliação, eu avalio as deficiências, eu faço as indicações, só compra numa farmácia boa e usa. Você vai ter os benefícios. Claro que quanto mais saudável, melhor o resultado geral do tratamento. Mas dos sintomas relacionados com deficiência, o problema é deficiência hormonal. A gente repõe deficiência hormonal, pronto, está sanado o problema. Agora, emagrecimento é complexo. Tem que fazer gerenciamento do estresse, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. Não, essa é a regra, é identificar qual é o fator que está fazendo mais você engordar. É a menopausa, porque a menopausa, inclusive, faz a paciente engordar. O estradiol ajuda e muito no emagrecimento. Então, assim, qual que é a causa que está aumentando o seu peso? Por que você não consegue emagrecer? É probiótico? É problema no intestino? É metabolismo? É tireoide? É insônia? É estresse? Mas você tem que fazer a sua parte. É igual eu estava falando ali para ler do namorado da filha no Canadá. Insônia, o paciente tem que fazer a parte dele. Ambiente escuro, silencioso, tudo bonitinho. Aí a gente começa o tratamento. Melatonina, 5-hidroxitriptofano, GABA, mulungo. Enfim, vamos usando substâncias para ajudar no sono. Não consigo dormir? Pô, vamos investigar. Tem que fazer uma polissonografia? Vamos fazer. Será que é alimentar? O que aparece ali de doenças patológicas? Como que está o intestino dele? Você me entende? Identifica a causa. O Ozempic não trata a causa. Ele inibe seu apetite, você vai emagrecer porque você fica sem comer mais. Você fica sem comer. Mas emagrecimento, gente, eu vou ser realista para você. Aí talvez você está pensando assim, doutora Ana, mas eu não consigo fazer nada radical. Tudo bem, não precisa fazer nada radical. Só precisa dar um passo. Se você, por exemplo, está com obesidade, você está no sedentarismo, você não consegue mexer em nada na alimentação. Você fala assim, doutor, eu não estou bem emocionalmente, não dá, é difícil para mim. Vamos incorporar uns vegetais e vamos fazer exercício, caminhada 3 vezes por semana, sem falhar, regularmente. É uma mudança, cada paciente tem o seu ritmo de mudança. Cada paciente pode avançar conforme ele quer, desde que ele seja coerente e entender que os resultados e as melhoras na sua saúde vão ser gradativas. Só que exige mudança. Exige mudança no gerenciamento do estresse, exige mudança para ter um sono de melhor qualidade, exige essas mudanças. A parte de suplementação, a parte hormonal, a parte de terapias injetáveis, ozonoterapia, tratamento do intestino, tudo isso, deixa comigo, essa parte eu faço. Só que para a minha parte ter um grande resultado, o paciente tem que fazer dele, principalmente em casos como problemas intestinais, emagrecimento. Agora, o paciente que consulta, por exemplo, a mulher que está com deficiência de testosterona, ela quer melhorar a libido, e o problema porque não é só deficiência de testosterona que está relacionada com libido, mas a paciente está com está com diminuição de libido, e o problema é deficiência de testosterona, deixa comigo, você não precisa fazer esforço. Esse é o meu trabalho. Vamos repor os nutrientes, vamos ajustar alguma coisa do estilo de vida e tome a testosterona. O que vai dar o resultado é a testosterona. Mesma coisa a paciente na menopausa, a mesma coisa a paciente que está cansada, se arrastando, sem energia, sem disposição, e ela tem hipotiroidismo. E ela só faz reposição com T4. A gente vai entrar com T3, vai responder. Vai responder 100%, igual ela fazendo a parte dela? Não. Ela tem que fazer atividade física, tem que melhorar. Mas o problema relacionado com o hormônio, eu vou solucionar, eu vou indicar. Agora, emagrecimento tem que ser assim, mão dupla, sabe? Tem que ser essa parceria. Alguns pacientes mais rápidos, outros mais lentos, mas tem que ser aquela coisa constante, paciente, coerente. Não adianta o paciente chegar lá e falar assim, eu quero perder 10 quilos em 6 meses, mas final de semana eu tomo minha cerveja, final de semana eu gosto de comer isso, aquilo, meio de semana eu também não quero fazer nada radical e tal. Não, aí não dá. Você tá me entendendo? Doutor, é tão difícil substituir o pão. Aqui, primeiro que é super fácil, né? Se o seu problema é emagrecimento, substituir por um pão sem glúten não é a melhor estratégia. Mas se o seu problema é intestinal ou alguma coisa relacionada com glúten, compra um pão sem glúten, leva para onde você no trabalho, ali seu pãozinho sem glúten, o sabor é ótimo, dá uma torradinha nele, fica uma delícia, tá tudo bem. Pode fazer um bolinho de caneca, funcional, aí sim, bem legal, na pegada low carb. Pode fazer pão de frigideira. É que você não conhece a alternativa porque você não busca, Raquel. Se buscar, tá cheio de opção, tá cheio de alternativa. Dá mais trabalho? Dá. Gasta mais dinheiro? Gasta. É assim, gente. Faz parte. A vida não é simples, mas tem um monte de alternativas e muitas alternativas saborosas, tá, gente? Tá, do leite vegetal, Raquel, só toma cuidado com leite de soja. Não recomendo pra nada leite de soja, tá, gente? Muito cuidado com crianças, tá? Não recomendo leite de soja pra nada, tá? Agora, um leite de amêndoas aí, acho que pode ser. Um leite de coco, acho bem bacana.
tá? Você transcreve terapia hormonal para menopausa? Eu indico sim, tá? Eu faço indicação de reposição hormonal na menopausa. Inclusive tem uma live só sobre menopausa aqui, Margarete, depois se você quiser assistir. Senão você pode mandar mensagem para a Cris, tá? Amanhã ela te dá informações sobre consulta, ou online ou presencial, mas eu faço sim, trabalho com reposição hormonal em pacientes em menopausa. Tenho muitas e muitas pacientes, tá? Já falei muito sobre menopausa, falo constantemente sobre menopausa, muitas e muitas pacientes sofrendo com sintomas da menopausa sem necessidade, tá, gente? Sem necessidade. O tratamento é extremamente efetivo, com reposição hormonal de hormônios bioidênticos, não medicamentos, tá, gente? O ácido úrico do meu marido deu 6,4, está alto. O ideal é abaixo de 5,5, mas nada tão preocupante. Tem que ver como está a qualidade de vida dele. Stales, eu não sei que medicamento é esse, Margarete, mas não, eu não acredito. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se o computador tá ligado. Acho que não tá, tô sem bateria. Depois eu dou uma pesquisadinha. Tem que ver qual é o princípio ativo, tá, Margarete? Mas não é hormônio bioidêntico. Reposição hormonal, na minha visão, você tem que usar hormônios isomoleculares. Estradiol, estriol, progesterona, testosterona. Esses são os hormônios que o seu corpo produzia e deixou de produzir ou tá com oscilações. O que a gente faz? Repõe esses hormônios. Para que a gente vai usar medicamento? Para que você vai usar medicamento com ação hormonal se você tem um hormônio? O hormônio com a mesma estrutura que é produzida no seu corpo. A gente pode pegar, feito na farmácia, né, feito na indústria, ele tem a mesma estrutura molecular, porque o seu corpo não sabe se ele é feito no seu corpo, se ele foi produzido no seu corpo ou se ele foi produzido fora do seu corpo, desde que a estrutura molecular seja igual. Então o importante é que a substância seja idêntica à produzida no seu corpo. E assim a gente vai ter menos efeitos colaterais, menos problema. Essa questão de câncer de mama e reposição hormonal ocorreu justamente por isso. O estudo do WHO, que lá em 2001, um estudo gigante que relacionou reposição hormonal com câncer de mama, que foi super importante, tá, gente? Para parar de usar aquelas substâncias, era Premarin, né? Que eles utilizavam hormônio de égua e progestágeno, que não era progesterona, é um medicamento com ação, é um progestágeno, né, com ação parecida com a da progesterona. Então os estudos foram feitos há 20 anos atrás com medicamentos com ação hormonal. Para que a gente vai usar medicamento com ação hormonal se a gente pode usar o hormônio com a mesma estrutura isomolecular? Não tem sentido, gente. Boa noite, doutor. Vou fazer uma pergunta. Me apareceu uma ferroada da fonte do lado da cabeça. Não entendi nada, minha querida. Oh, meu Deus. Entendi, doutor. Vou aplicar. Show, Raquel. Show de bola. Será que ferroada, minha querida? Eu não entendi. Ferroada, acho que é uma dor na cabeça. Não sei, minha querida. Não sei te dizer. Doutor, quais os sintomas que o homem tem quando está na andropausa? Ô Gleide, tem muitos profissionais que não gostam de usar esse termo andropausa, né? Porque diferente da mulher que entra na menopausa, ela cessa, né? Para a produção, assim, meio abrupta, assim, em um curto período de tempo. O homem, ele tem um declínio, na verdade, né? Então, diferente do termo que vai se usar aí, andropausa ou não, é um fato que os homens têm um declínio, cada ano vai produzindo menos testosterona, e isso aqui é muito individual. Esse paciente, por exemplo, que eu atendi ontem, de 65 anos, ele tava com 400 e alguma coisa de texto, tá? Só para você entender, tá, Gleide? Depois eu respondo a sua pergunta, não vou pular ela, não. 400 e alguma coisinha de texto. Eu tenho pacientes que estão com 30 anos, esse tem 65, eu tenho pacientes com 30 anos com 300 de testosterona, tá, gente? Ó pra você ver como que a coisa tá bagunçada. Ó pra você ver como que o estilo de vida tá tudo errado, a parte nutricional, estilo de vida, doenças, medicamentos, tá tudo bagunçado. Você imagina paciente de 30, 35 anos com 300 de texto, às vezes eu pego com menos, inclusive, tá? Depois a gente pode entender, depois a gente pode discutir o porquê essa deficiência de texto. Esse paciente eu comecei a repor texto porque a gente vai dar uma otimizada, vamos subir ali para uns 700, 800 a texto dele, tá? Mas respondendo a sua pergunta, só para tentar te mostrar aqui que às vezes não depende tanto da idade, tá, Gleide? Eu tenho um paciente, por exemplo, de 72 anos, que sem reposição ele tem 700 de texto, tá? Aí ele tem mais texto do que eu. Eu tenho 680, 700 também. Paciente de 72 anos tem a mesma quantidade de testosterona que eu tenho. Então não está só relacionado com a idade, tá, Gleide? Muitos pacientes jovens com deficiência de testosterona, por causa principalmente de estilo de vida.
Sintomas, diminuição de libido, depois de muito tempo vai alterar a ereção, tá, gente? Para alterar a ereção e às vezes até o libido, demora, tá, gente? São anos, muitas vezes décadas, tá? A questão da ereção é um sintoma tardio. Quando aparece problema de ereção por deficiência de testosterona, esse paciente ficou anos e anos com deficiência de testosterona. Os sintomas mais aparentes é instabilidade emocional, falta de força, perda de massa muscular, ganho de gordura corporal, que mais? Alteração da glicemia, o paciente começa a ficar com a glicemia elevada, pré-diabetes. Então a gente falou de energia e disposição, isso aqui é um super sintoma relacionado com o texto, tá? O paciente fica sem energia, sem disposição. Por isso que esse paciente de 65 anos que tinha muita deficiência nutricional, eu também entrei com texto, porque o libido não estava muito legal, força muscular, energia e disposição, vários sintomas relacionados com a baixa de testo, e apesar que o texto dele está bem aceitável, tá? Então são esses, tá? Diminuição de libido, falta de energia, de força, de disposição, perda de massa muscular, ganho de gordura, aumento da glicemia, alteração do colesterol. Que bom, Priscila, que bom. Que bom, Raquel, que você está gostando. Já deu 9 horas, meu Deus. Tem muitas perguntas aqui, eu vou responder essas últimas aqui. Kessia, endometriose, doença super complicada. Acho que eu fiz uma live esses tempos eu fiz uma live com a Tati, tá gravada aqui, você podia assistir, bem legal falando sobre endometriose, mas assim, se for para dar uma resposta curta aqui, rápida, gestrinona, né? O famoso implante, o chip da beleza, gestrinona intravaginal ou no implante, tá? É uma opção bem bacana no tratamento da endometriose. Sem dúvida, a melhor opção, tá? Eu indico para minhas pacientes que têm endometriose, sem medo de ser feliz, gestrinona, tá? Só tem que ver assim a questão de queda de cabelo, acne e tal, que às vezes tem que trabalhar esses efeitos colaterais que pode ter, dependendo da dose, dependendo da paciente, mas definitivamente, Kessia, pesquisa sobre gestrinona, médicos que trabalham com gestrinona. Para minhas pacientes com endometriose, o primeiro tratamento de eleição mesmo, o primeiro que eu escolho é gestrinona, de preferência implante, se não pode ser também intravaginal, é uma opção. Doutor, fala pra gente o horário de tema dia da próxima live, por gentileza. Raquel, eu tô na dúvida, mas acho que a gente vai ser na segunda-feira. Depois eu divulgo o tema, tá? Mas segunda-feira, 20 horas, live, tá, gente? Segunda-feira, 20 horas, vai ter live, tá? Essa semana deu, né? Foram 10 dias aí, maratonamos, né? 10 dias, todos os dias live, foi bem bacana. Talvez eu faça outra maratona dessa, de começar aí, outra sessão de 10 dias aí às 20 horas, mas segunda-feira, com certeza, tem live às 20 horas, tá? Resistência à insulina, qual o melhor tratamento? Nossa, pergunta tão boa, né, gente? Dieta low carb, jejum intermitente e atividade física. Sem dúvida, tá? Leiliane, só medicamento no paciente com resistência periférica à insulina não vai resolver, tá? Só medicamento não. Tem que fazer uma dieta low carb, tem que fazer atividade física. Esse é o básico, né? Uso testosterona e progesterona. Não, pode usar fluconazol, tá tudo certo. Doutor, nos casos de rinite alérgica também vale cortar... Dá para fazer um teste, tá, Raquel? Não é todo mundo que a culpa é leite, derivados e glúten, mas tem muitas pessoas com rinite por causa desses alimentos. É que pode ser outros alimentos. Lembra do teste que eu te falei? Que eu falei, inclusive, eu não gosto de colocar a culpa do mundo no glúten, leite e derivados, não, porque não é bem assim, tá? Então, pode estar relacionado com o alimento, sim, e a suspeita sempre é leite, derivados e glúten. Você faz o teste, tira um mês, melhorou, você já sabe que é um dos dois, depois você volta a reintroduzir cada um separado e você já sabe se é ou não. Tirou um mês, a rinite não melhorou, você já sabe que é outro alimento ou que é outro tipo de gatilho que está desencadeando essa rinite alérgica. Doutor, eu gosto muito das suas lives, bem interativa, aprendo muito, obrigado. Que bom, Cláudia, fico super feliz, show. Doutor, é um desconforto lá da cabeça. Oh, meu Deus. Aí tem que procurar um médico, minha querida, tá? Procura um clínico aí para ele dar uma avaliada, pedir uns exames e ver como que você tá. Tá bom? Não tem como eu fazer essa avaliação assim por uma live. Valeu, dona Ariane. Valeu. Qual o melhor tratamento para diabetes? Mesma coisa de resistência periférica à insulina, mesma coisa para paciente pré-diabético. Dieta low carb, jejum intermitente e atividade física. Essa trilogia aqui é fundamental. Depois você pode ir para hormônios, você pode ir para suplementos, tem outras ferramentas aí para utilizar, tá? Vitamina D tem que estar bem, picolinato de cromo, magnésio e por aí vai, tá? Galerinha, 9-7, parti, show, live foi bem legal, né? Curtiram? Não, acho que foi massa, né? Foi bacana, eu gostei, foi uma live bem interativa, vocês estavam empolgados, perguntaram bastante, acho que foi super válida a live. Saiam com um conceito de individualidade. Se vocês saírem dessa live aqui entendendo que individualidade, o alimento que é bom para Maria,
pode não ser bom para Terezinha, o alimento que é bom para o João pode não ser bom para o Pedro, indiferente dos estudos, indiferente do que falam, não importa. E às vezes um alimento saudável pode ser mais prejudicial do que um alimento ruim, entre aspas, tá? Por exemplo, a clara de ovo prejudica a alimentação de muita gente, tá, gente? Muita gente com hipersensibilidade à clara do ovo. Tomem cuidado. Tá bom, gente? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Ó, segunda-feira, 20 horas tem, tá? Segunda-feira, 20 horas, com certeza. Talvez a gente comece outra maratona ali de 10 dias de lives. Vamos ver aí. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso e até a próxima.